Então, pessoal, nas nossas aulas anteriores, eu mostrei a vocês as chamadas ligações químicas. Mostrei que vem a ser a ligação iônica, ou eletrovalente, a ligação, no caso, covalente, e a ligação metálica. Né? Nós fizemos um resumo prático dessas 3 ligações. Agora é só colocar em prática o que nós vimos, tá bom? O que eu mostrei. Então, na questão 1 da página 53, ele fala o quê? Apresente nas fórmulas de Lewis. Fórmula de Lewis e eletrônica é a mesma coisa. Trabalhar os elétrons. Fórmula estrutural são os tracinhos. Cada compartilhamento é um tracinho. Isso aqui para os seguintes compostos. Primeiro ele fala água, H2O. H2O quer dizer o quê? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O hidrogênio ele não é metal, mas está na família 1A. Por que isso? Porque ele tem um elétron para ser lançado fora, para ser compartilhado. E o oxigênio, se você observar a tabela periódica do seu ladinho, o oxigênio ele é da família 16, ou família 6. Quer dizer o quê? Que ele tem 6 elétrons ao seu redor. Ok? E o que acontece? Como o oxigênio tem 6 elétrons, para estabelecer a teoria do octeto, ele tem que chegar em 8. O hidrogênio tem 1 elétron. Mas, no caso, o hidrogênio é o único elemento químico, olhem bem, hidrogênio é o único elemento químico que não precisa fazer a teoria do octeto. Ele não precisa. O hidrogênio, para se tornar estável, tem que ter apenas 2 elétrons. Ele é o único elemento que faz isso. Com 2 elétrons, ele já está estável. Então, o que acontece? O hidrogênio ele vai compartilhar. Ele vai compartilhar, vai usar, junto com o oxigênio, 1 elétron. Um par de elétrons à direita e um par de elétrons à esquerda. Por quê? Se ele compartilha usar um elétron do oxigênio, ele obtém 2. Então já está estável. E o oxigênio vai obter também mais 2 elementos do oxigênio, do hidrogênio. Então, a forma, se você observar, de Lewis é essa que está contando ao redor dos elementos, os elétrons. E ao lado, cada compartilhar de elétrons é um tracinho, que é chamado fórmula estrutural. Letra B. Ele quer agora o gás oxigênio. Foi até que eu mostrei isso para vocês na aula passada. No gás oxigênio, cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons. Então, se tem 6, ambos têm que ter 2 elétrons para ficar estável. O que acontece? Observe aqui no meio aqui. O com 6 elétrons, mais O com 6 elétrons. Resultou. Reparem que aqui no meio aqui tem 2 pares de elétrons sendo usados ao mesmo tempo. Por que isso? Ele tem que se tornar estável. Então, os 2 têm que compartilhar 2 pares de elétrons. Então, cada tracinho para você representa um par de elétrons. E o último elemento que ele fala aí, no caso, é o nitrogênio. Nitrogênio, ele é da família 5 ou 15. Se você fizer diagrama de Linus Pauling para ele, você vai verificar que ele tem 5 elétrons na sua última camada. E o que acontece? Se ele tem 5 elétrons, ele tem que receber 3, ou compartilhar, melhor, 3, para se tornar estável. E se ele compartilha 3 elétrons, vai se tornar estável tanto o nitrogênio da esquerda como da direita. É o que está no meio para você ver aqui. Tem 3 elétrons no meio sendo compartilhados. Quer dizer, o que quer dizer compartilhar? Quer dizer que os 2 vão usar essa mesma quantidade. E, finalmente,
por terem 3 pares de elétron compartilhado, N, 3 tracinhos N. Cada tracinho aí, ele indica um par de elétrons a ser compartilhado. E vocês precisam ter a aula passada com vocês. E isso é complicado. A aula passada é ela que vai te induzir a responder essas questões. Questão agora, página 75, número 1. Tem só uma questão nela. Nas substâncias moleculares, no caso, nas ligações covalentes, vamos dizer assim, as ligações entre os átomos podem ser polares e apolares, dependendo de sua eletronegatividade. Considere as fórmulas, ainda 2 fórmulas, né? Já montadinho para você, e fala que a eletronegatividade crescente, excrescente, vai do menor para o maior. Hidrogênio, menor que o carbono, menor que o cloro, menor que o oxigênio, menor que o flúor. Por que isso? Se você lembrar, eletronegatividade em essa tabela periódica vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ok? Tem que se lembrar da tabela periódica. Aí ele pergunta o seguinte: indica os números correspondentes às ligações covalentes apolares e polares nos compostos 1 e 2. Não estou chegando nada aqui, peraí. No composto 1, olha que interessante aqui, ó. Sabe-se que a ligação covalente ela é polar quando ocorre entre os átomos de elementos químicos com valores de reatividade diferentes. Então, se eles forem diferentes, ela é polar. E apolar é quando ocorre entre átomos de elementos químicos com valores iguais de eletronegatividade. Então, geralmente, acontece o quê? Com o mesmo elemento. Tá? Por exemplo, aqui, no composto 1, são polares, elementos diferentes. 1, 3 e 4. Porque são elementos diferentes. E é apolar no 2, que é carbono com carbono. Então, grave isso aqui, porque o ensino médio que é muito importante, essa letrinha A. No composto 2, ele é apolar, que é oxigênio com oxigênio, e o 2 é polar, oxigênio com outro elemento. Então, para ser apolar, são elementos com eletronegatividade diferente, quer dizer, são elementos diferentes. E para ser apolar, tem que ter a mesma eletronegatividade. Se entende, elementos iguais. Na letra B, coloque em ordem crescente de polaridade as ligações numeradas no composto 1. Então, ficaria então o quê? 2, acho que assim é o mais fraco, vamos dizer assim, menor que 4, menor que 3, menor que 1. Isso em termos de elementos mais fortes em eletronegatividade. Então, copiem, por favor, para mim. Então, página 79 agora, testando seus conhecimentos. Ele fala o seguinte: os átomos e elementos naturalmente estabelecem ligações químicas, sempre procurando uma situação de maior estabilidade. Para os íons, quando a ligação for iônica, ou para os átomos, quando no caso forem ligações covalentes. Dessa maneira, os compostos formados pelos pares Ca e Br, no caso, cálcio e bromo, N e Cl, nitrogênio e cloro, MgO, magnésio e oxigênio, e S e H, no caso, S quer dizer enxofre, H hidrogênio, possuem fórmulas mínimas cujas proporções
assim vai ser bem interessante. Mas o que ele quer saber? Que tipo de ligação acontece entre o cálcio e o bromo? Nós vimos na aula passada algumas formas diferentes de trabalhar. Primeira coisa, que ligação é entre o cálcio e o bromo? Se você olhar a tabela periódica, o cálcio é a família 2. Então, ele é um metal. O bromo é família 17. Ele é um ametal ou não metal? Ligação entre metal e ametal é ligação iônica. Então, se você observar as opções, a letra C e E, eu já posso descartar. É ligação iônica. Só, se você observar o cálcio, família 2, o bromo, família 1. O que quer dizer com isso? O cálcio tem 2 elétrons para serem doados. O bromo tem que receber 1 elétron para se tornar estável, porque ele tem 7. Com 1 fica com 8. Só que o cálcio ele tem que mandar embora esses 2 bromos, esses 2 elétrons, não é dizendo? Só que cada bromo recebe apenas 1. Então, se o cálcio tem que compartilhar com o bromo, e ele tem 2 elétrons para serem doados, ele vai pedir 2 átomos de bromo para que ele lance todos os elementos fora dele. Então, no caso, quando ele fala aí a proporção, quer dizer o quê? Ele vai usar 1 átomo de cálcio para 2 átomos de bromo. Então, a proporção aí é 1 para 2. Por esse motivo. Então, a família deles já te indica que proporção você vai utilizar. Próximo, N e Cl. N é o nitrogênio, família 15, e tem 5 elétrons na última camada. Cloro é família 17. Se você observar a nossa teoria, não metais, 4, 5, 6 e 7. Então, nitrogênio e cloro é uma ligação covalente. Por que covalente? Ametal com ametal. Só que o nitrogênio ele tem 5 elétrons. Vai precisar compartilhar, no caso, 3 para se tornar estável. Cloro tem 7. Precisa apenas de 1. Então, por esse motivo, o nitrogênio vai precisar, no caso, ele vai precisar de 3 átomos de cloro para ele poder compartilhar o que ele tem para tornar estável. Então, vai usar, então, 1 nitrogênio para 3 cloros. Então, proporção, de novo, 1 para 3. E por que a letra D? Vamos lá de início, já, não perdemos tempo. É a ligação entre o enxofre e o hidrogênio. O enxofre, S, ele tem 6 elétrons, olha bem, 6 elétrons na sua última camada. O hidrogênio tem apenas 1. Então, o enxofre, para se tornar estável, tem que ter 8 elétrons. Ele precisa compartilhar 2 pares de elétrons. Ou seja, então, no caso, o enxofre, ele vai fazer uma ligação 2 por 1. São 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de enxofre, que é uma ligação covalente. Por esse motivo, a resposta é a letra D de dado. Aí, questão número 2. Os átomos de elementos genéricos, elementos quaisquer. X, Y, W, T, tem números atômicos. 1, 17, 19 e 9, respectivamente. Combinam-se entre si formando alguns elementos XT, WY, WX,
e TT. As ligações que podem ocorrer com eles são... Aí você tem que fazer o quê? Primeiro passo aí é saber que tipo de ligação ocorre entre eles. Por exemplo, ligação iônica, não metal e metal. Ligação covalente, ametal com ametal e hidrogênio com ametal. Então, para que isso aconteça, você tem que fazer, no caso, diagrama de Linus Pauling. X para a gente, ele tem apenas um elétron. Não tem como se fazer nada, tem só um. Y tem 17. Se você tem que decompor Linus Pauling. W tem 19. E T tem apenas 9. T, no caso, se você fazer Linus Pauling, T para mim é da família 17 ou 7. T tem 7 elétrons. X tem apenas um elétron. Vamos ver agora o Y, que é 17. Y tem 7 elétrons também. Então, o primeiro passo aí é você saber que ligação eles fazem. Então, se ele fizer X com um T, por serem dois ametais, é ligação covalente e polar, são diferentes, elementos diferentes. Próximo, W e X, eles fazem ligação iônica, porque é metal com não metal. W e X, ligação iônica de novo, que é metal e não metal. E T e T, por ser o mesmo elemento, a ligação é covalente e apolar. Que lembram lá atrás, ligação covalente e apolar, ela é feita por elementos eletronegativos de mesmo elemento. A 3 agora. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons e ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que tem um arranjo de íons metálicos distribuídos em um mar de elétrons. Vimos semana passada, mar de elétrons. O que isso quer dizer? Aí, com base nessas informações, o que é correto afirmar em reações metais? Resposta a letra E. Possuem elevadas condutibilidade elétrica e quimotérmicas. Eles são altamente térmicos e também elétricos. Vamos bem. O fato de um arranjo de íons metálicos distribuídos em uma nuvem eletrônica formada por elétrons semilivres dotados de certo movimento justifica a propriedade que os metais possuem de conduzir corrente elétrica, que para ter corrente elétrica tem que ter movimento e calor, tanto na fase sólida como na fase líquida. Então, os metais, eles são excelentes condutores de calor e condutibilidade térmicas. Tudo isso visto, teoricamente, na aula passada. Agora, atividades propostas, que são de número 1. Fala o seguinte: o estudo das ligações químicas é importante para a compreensão das propriedades da matéria. De modo geral, as ligações químicas são classificadas como covalente, iônica e metálica. A ligação entre dois átomos é definida como iônica quando
quando acontece transferência de elétrons de um elemento para o outro. Vocês vão lembrar. É quando o metal doa e o não metal recebe. Então, acontece uma transferência de elétrons de um elemento para o outro. Isso é ligação iônica. Na ligação covalente, eles compartilham elétrons. Ok? Então, peço que vocês vão copiar para mim. Então, na página, no caso, 90. Eu vou um pouquinho na página errada. Na página 80, questão 2, fala o seguinte. Analise as afirmativas a seguir. Os cátions de metais alcalinos terrosos, família 2A, e alumínio tem 8 elétrons na última camada eletrônica. Isso é falso. Tá? Que metal alcalino tem 2 elétrons. No caso, o alumínio tem 3, família 13. Então, falsa. A segunda afirmativa. Os cátions de metais alcalinos terrosos. O alumínio tem uma configuração eletrônica estável. Verdadeiro. Que, no caso, eles são metais. Terceira afirmativa. Na formação de ligação iônica, quando um átomo recebe elétrons, transforma-se em um ânion. Verdadeiro também. Adquire configuração dos gases nobres. Verdadeiro. Que é um ânion que são os que recebem. E quarta afirmativa. Na formação da ligação iônica, quando um átomo de metal cede elétrons, ele transforma-se em um cátion. Configuração eletrônica semelhante a um gás nobre? Falsa. Então, a opção correta aí, letra D. Terceira questão. Considere os seguintes elementos químicos. Na, Mg, S, H e Br. Os compostos iônicos formados por esses elementos. Ele só quer saber os compostos iônicos. Então, iônico vai ligar sempre metal com não metal. Tem 2 metais, Na e Mg, S, H e Br, não. Então, ficaria Na2S, MgS, NaH, MgH2, NaBr e MgBr2, letra A. Quarta. Um determinado elemento químico A, em seu estado fundamental, apresenta seus elétrons no total de 12. 12, ele termina em 3s2, família 2A. Combinado esse metal A com o metal B, pertencente à família dos halogênios, família 7. Então, A é um metal que tem 2 elétrons. B, família 7, tem que receber 1. Então, o que acontece aí? Que ligação formaria? Uma ligação iônica de metal com não metal, e ficaria A, B2, porque A tem que doar 2 elétrons e B tem que receber apenas 1. Então, eu preciso de 2 Bs para que A se torne estável.